O Burger King está com uma campanha de compra de votos de brasileiros. É isso mesmo que você ouviu. A rede multinacional de fast food distribuirá batata frita e anel de cebola para eleitores que apresentarem seu comprovante de votação. Em troca, a empresa pede o CPF dos eleitores. Curioso? Sim, eu também fiquei. Vamos então descobrir o porquê disso com a Clara Mateus no Plantão do Meteoro. Ué, primeiro foi a campanha dos calvos, né? Agora a campanha da eleição. Deixa eu chamar aqui Clara Mateus, que está de volta no Plantão do Meteoro. Seja muito bem-vinda de volta, Clara. Espero que você esteja bem. Ó, o arroba da Clara tá aqui, ó, para seguir. Onde que a gente pode seguir a Clara, Clara? No Instagram, eu acho que é o melhor lugar pra gente manter essa conversa, Lúcio. Então, pronto. Então, vamos falar de Burger King, pegando o CPF das pessoas em troca de batata? E aí eu acho, assim, que a gente pode ver o vídeo da campanha bem curtinho, assim, que dá todo o contexto, explica melhor, e aí depois a gente vem com os problemas disso e os questionamentos. Pode ser? Fechou. O BK tem uma oferta pra você. A gente quer comprar o seu voto. É sério. Mas calma, você pode votar em quem você quiser. A gente compra qualquer voto. É que em 2022, 31 milhões de pessoas abriram mão do seu direito de votar. E a gente acredita que tudo fica melhor quando você escolhe as coisas do seu jeito. Então, nesse domingo, vá até a urna e faça a sua escolha. Aí, na segunda, você faz a sua escolha entre batata ou onion rings grátis. É só trazer o seu comprovante. E aí, bora vender esse voto? Olha aí. É isso aí, gente. A campanha é essa. E, assim, de fato, existe um número muito alto e um número crescente de abstenções no Brasil, né? De pessoas que não estão aparecendo para votar, né? Isso é fato, isso é uma coisa, uma preocupação social, assim, aparentemente válida. E essa campanha também, ela funciona para a lanchonete por motivos óbvios, né, Lúcia? A gente entende a batata como um acompanhamento, né? Então é bem provável que uma parte aí das pessoas que forem buscar suas batatas, que é um produto relativamente barato, provavelmente vão acabar comprando outras coisas aí mais caras para acompanhar. Enfim, mas o que eu acho curioso, assim, para além da questão do CPF, que a gente fala daqui a pouquinho, é que aqui no Brasil, né, o voto só é facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, né, maiores de 70 anos e pessoas que não foram alfabetizadas. E acontece que o prazo para adolescentes de 16 e 17 anos tirarem o título acabou lá no dia 8 de maio. Então, assim, não dá nem para dizer que essa é uma campanha que está focada nas pessoas que têm o voto facultativo, né? Já que nem tem prazo mais para alguém votar, mudar de ideia e votar para ganhar batata frita, né? Então, considerando esse cenário, a primeira coisa que eu tive foi um pouco de estranhamento com a campanha, porque ela é muito semelhante a ações que empresas fazem nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então tem um pouco mais a ver, assim, esse estímulo ao ato de votar. E me pareceu um pouco uma campanha importada, né? Que considerando que aqui no Brasil o voto não é facultativo, né? Uhum. Mas nem é por isso que eu fiquei com vontade de conversar sobre esse tema aqui no Meteoro, sabe? É mais esse aspecto de que para pegar a sua batata, né, você precisa informar o seu CPF. E aí, considerando que a gente tem, né, um cenário muito complexo, que é o cenário de eleição, né, e nós somos uma democracia jovem no Brasil, que deixa a gente ainda mais ressabiado com relação a esses processos, eu, pelo menos, fico um pouco alarmada com a ideia de uma multinacional coletando o CPF de eleitor, especialmente porque o Brasil tem um alto índice de abstenção eleitoral. Então, na verdade, eu acho que a abstenção deixa isso ainda mais crítico, sabe? Essa coleta de CPF de eleitor. E, assim, para quem não entende o poder de um CPF, né, a importância de um CPF e a ideia de um perfil de compra e tudo mais, e perfil, no caso, assim, de eleição, né? Pode parecer uma coisa inofensiva, especialmente porque toda loja anda pedindo CPF, mas não é tão inofensivo assim. Teve uma investigação muito interessante da jornalista Amanda Rossi, que foi publicada pela UOL no primeiro semestre, e que ela ilumina e traz muita informação nessa questão de como que farmácias têm usado o CPF que elas coletam. E isso é um exemplo muito interessante para a gente pensar sobre essa questão, sobre a importância do número do CPF. E aí tem um criador de conteúdo que ele resumiu em menos de um minuto
alguns dos achados dessa reportagem, e eu acho que é bom para iluminar aqui esse nosso papo. Farmácias do Brasil, a Raia Drogasil, é dona de uma outra empresa, a RD Ads, que serve apenas para vender esses dados sobre os clientes para as empresas interessadas. Olha que bom negócio. Uma marca que produz leite sem lactose paga para a Raia Drogasil por esses dados e direciona seus anúncios com mais eficiência para quem tem intolerância à lactose. Uma empresa que faz cerveja vai direcionar sua publicidade para quem tem ressacas repetitivas e que, por lógica, bebe muito mais. E a coisa é pior do que você pensa. Esse desconto costuma ser só de fachada. Por exemplo, o remédio mais consumido do Brasil, a losartana, que é usada para controlar a pressão. Muitas farmácias cobram R$25 pela versão genérica desse medicamento. Se você passar seu CPF, ganha um desconto que costuma ser superior a 60%, pagando cerca de R$8. A questão é que os órgãos públicos pagam só R$4 pela losartana, mesmo em compras de pequena escala. Ou seja, o valor de R$25 é só de fachada e serve para te obrigar a passar o CPF para poder pagar o preço correto do remédio. A maior Olha só. É isso, assim, né? Eles usam esses preços de remédio, esses condicionam com esse CPF, a passar o CPF, depois eles criam esses cadastros com a base do CPF das pessoas e eles têm uma campanha de anúncio para eles poderem fazer os perfis de compra do CPF, né? E assim, tem outras implicações possíveis que seriam preocupantes, como, por exemplo, com relação a planos de saúde, né? Assim, você cria todo um histórico da sua saúde através do seu CPF que poderia ter implicações mais sérias, né? Não é o caso que essa investigação não chegou nesse ponto, mas poderia ser, por exemplo, sabe, Lúcio? O que seria bem, bem sério, assim. E essa bomba sobre as farmácias, sobre os anúncios e tudo mais, estourou esse ano, né? Foi uma investigação que foi publicada esse ano. Sendo que as farmácias, elas têm coletado os nossos CPFs em troca de desconto há muitos anos, né, Lúcio? É verdade. Eu nem lembro quando começou, assim. Mas já tem muito tempo que eles começaram a pedir, insistir e oferecer desconto. E a gente demora, né, até entender qual o uso que está sendo feito. E como você bem lembrou, né, já teve a questão dos calvos, né, o Burger King está fazendo isso, campanhas direcionadas a público específico dentro do Brasil, né, coletando o CPF das pessoas. Então teve a campanha dos calvos que lembrou, teve uma campanha dos gamers também, você lembra dessa? Verdade. E agora uma campanha com eleitores, né? E assim, não estou dizendo que esses dados estão sendo usados por qualquer motivo, né? Além de fazer esse controle da duplicidade, de ter certeza que a pessoa está pegando uma batata só. Mas, né, eu não sei o que eles estão fazendo com o CPF, mas é o tipo de campanha que merece a nossa atenção. Seja o Burger King ou de qualquer outra empresa, né? Porque o CPF é coisa séria, a privacidade de dados é coisa séria e a privacidade eleitoral é seríssima, né? Existe um entendimento errôneo de muita gente que a LGPD está envolvida apenas com dados na internet. Em relação a tratamento de dados sensíveis. E a gente precisa cuidar com os nossos dados, porque isso que a Clara trouxe em vídeo ali é muito relevante, né? A gente não pode ter nossos dados vendidos como produto para outras empresas que a gente não entregou os dados. A gente entregou os dados para uma empresa X e essa empresa X repassa esses dados para outras empresas. Muita gente diz, Clara, no marketing, que os nossos dados, nossas informações, hoje a nossa principal matéria-prima, é a principal coisa que a gente tem para entregar. Né? É o que as empresas mais querem hoje em dia. Às vezes mais do que o nosso dinheiro, porque o nosso dado eles conseguem usar por mais vezes. Então a gente precisa cuidar onde, para quem, para onde a gente manda os nossos dados. E a Clara trouxe esse debate extremamente relevante, porque às vezes a gente está trocando todos esses dados tão importantes que as empresas utilizam realmente para outras coisas em troca de um desconto que não existe, como a gente viu no vídeo, ou em troca de uma batatinha, né? Então é muito relevante esse debate que você trouxe, Clara. Agora, uma pergunta que fica no ar, né? Como que a gente pode tomar esses cuidados? Pois é. Uma coisa que é importante saber é que a farmácia, e isso é uma coisa que foi muito falada, a farmácia não pode condicionar o desconto ao CPF, né? Isso é uma coisa que não pode ser feita, que viola os direitos do consumidor. Então, nem a farmácia, nem lugar nenhum pode fazer esse tipo. Isso não é uma prática que pode ser feita e a gente tem que pressionar por mais leis de proteção de dados, né? A própria reportagem que foi feita sobre as farmácias na época mostra, sabe, o tanto que
isso falta muita legislação, porque esse tipo de informatização, né, de controle de dados, associar compras ao CPF e tudo mais, as leis elas só existem depois que as coisas começam a acontecer, né? Então a gente precisa de uma proteção muito mais robusta a respeito de poder coletar dado, o que pode coletar, como isso pode acontecer, sabe? Então, além da nossa informação, né, de a gente ser informado que passar o nosso CPF pode ter consequências que a gente não imagina, né? Pode ser isso, alguém que está aproveitando que você compra sempre em Gov para te fazer propaganda de cerveja. Pode ser isso, pode cair a questão. Mas também, né, uma empresa estrangeira que está coletando CPFs de eleitores brasileiros, isso pode ter consequências que a gente nem imagina, né? É o tipo de coisa só que faz a gente pensar um pouco aí sobre a importância dos nossos dados pessoais, especialmente nos contextos em que a gente informa esses dados e a troco de quê, né? Temos que aprender com casos como Cambridge Analytica, né? A gente tem que aprender que os nossos dados são muito preciosos. Clara, mais algum ponto que você queira trazer? Não, é isso mesmo. E esse é dado condicionado, né? Porque não é nosso CPF isolado. Porque existem muitos escândalos de CPFs vazados, né? Infelizmente, a gente já viveu isso muito na história do Brasil. Mas um CPF associado a um comprovante de eleição, sabe? Esse banco de dados, de tipo, essas pessoas são efetivamente eleitoras, né? Fico pensando numa campanha política direcionada, de fato, pessoas engajadas e que votam, né? O valor que esse tipo de banco de dados não tem. E é uma coisa que eu fico... Enfim, quis compartilhar com vocês para a gente continuar essa conversa e pensar sobre isso. E estou muito interessada em saber o que vocês vão dizer no comentário, porque eu, sinceramente, além de ficar um pouco assim, com aquele incômodo, assim, aquele arrepiado assim, na nuca, eu não sei muito o que pensar dessa situação toda. Então tá aí, comenta nesse vídeo o que você acha desse assunto, se você acha essa campanha aí interessante ou não, comenta aí pra gente, que a gente vai ler depois. Agora, Clara, eu quero te indicar um vídeo da TV Cringe, posso? Claro. Então vamos lá, olha só, TV Cringe aqui é o nosso novo canal do Meteoro, que mistura vídeo ensaio, react, tudo uma pegada bem anos 90, e a gente tá chegando aqui, ó, 85, quase 86 mil inscritos. Me falaram, Clara, que eu vou ter que me vestir de Pikachu se a gente chegar a 100 mil inscritos. Eu discordo, poxa, gente, tá? Mas... ajuda a gente aí, vai lá se inscrever. Faz isso não, que daí você pede e o pessoal vai. Mas, ó, eu queria indicar pra Clara um vídeo muito legal que saiu nessa semana, que foi esse daqui, ó, a neurociência das apostas. Por que é tão difícil parar? A gente sempre fala de bets, inclusive a Clara já trouxe aqui um debate sobre bets, inclusive nas escolas e tudo mais. E aqui a gente trouxe uma outra visão em relação às bets. É como ela impacta o nosso cérebro e por que é tão difícil largar desse negócio. Olha só, o nosso amigo Everton trouxe essa pauta bem legal pra gente. Então, as apostas na visão da neurociência. O que você acha, Clara? Acha que faz sentido? Sim, muito, muito interessada. Não assisti ainda, adorei a recomendação e vou atrás. Então pronto, faz que nem a Clara, se você quiser, e se inscreve aqui também no youtube.com/tvcringe. Um grande abraço, até a próxima.